E nesse momento, continua em espírito e em verdade, que a gente vai dar início à palavra de Deus, um grande ensinamento de Jesus. Eu convido que todos abram a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, o versículo 24 ao 30. Quem encontrou diz amém? Oh glória! Então vamos iniciar um grande ensinamento na palavra de Deus nesta noite, que vocês prestem muita atenção. E a palavra fala sobre a parábola do joio. Os irmãos, as irmãs, claro, já ouviu muito falar sobre esta parábola do joio. E como é um culto de libertação, é um culto voltado para um ensinamento profundo, um ensinamento espiritual. É como a gente se precaver da armadilha de Satanás, como a gente se guardar dos ataques de Satanás. É como o cristão deve usar a armamenta de um soldado espiritual para estar pronto e firme quando a luta se travar, a gente possa vencer no nome de Jesus. Se existe uma coisa nesse mundo, é o espírito do mal, mas também existe o Espírito Santo de Deus. E é um culto para a libertação, onde a gente vai abrir o nosso entendimento para aprender a se defender das astutas ciladas do inimigo. E você pensa, é fácil, é só orar, e isso é só orar, vir para a igreja. O assunto é muito profundo. Tem pessoas que oram, mas não vigiam. Tem que orar e tem que vigiar. Os dois andam juntos. Tem pessoas que jejuam, mas ficam ali em uma tentação. Eu vou para a festa. Tem que fazer o quê? Vigiar. Então a palavra do Senhor vai nos trazer um esclarecimento para a gente se fortalecer nessa área, porque quando se fala em área espiritual, é um assunto muito profundo. E a gente vai ver neste mundo que o espírito do mal, ele age até hoje. E se tem uma equipe espiritual do mal, é Satanás. E eles são bem organizados, irmãos. Você pensa que ele age de qualquer jeito? Você pensa que ele vai vir com aquele galfo bem grande, todo vermelho? Não. Ele vem vestido em pele de quê? De ovelha. Sapatinho de lã. Por quê? Porque ele é bem organizado. Ele é um espírito estrategista, ele sabe como entrar em um lugar. Ele observa. Ele fica armando planos, ciladas. Ele é um dos maiores armadores de ciladas do planeta Terra, Satanás. Mas o crente que está com Deus, ele rasga a boca. O inimigo rasga a boca. É uma linguagem de expressão que eu uso. Ele não vai conseguir vencer, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, está com a sua igreja. Por isso que a palavra diz: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus por isso. E a parábola do joio é uma parábola muito profunda, muito enriquecedora, de grandes ensinamentos para a igreja do Senhor. Eu disse: Deus, hoje é um culto de libertação. O que eu iria pregar? O que é que eu vou pregar hoje? Eu queria falar sobre a estratégia de Satanás, como é que ele age, como é que ele se disfarça para poder atacar a igreja do Senhor. E no mesmo instante o Senhor me deu essa mensagem, a parábola do joio. Eu já preguei muito sobre esta parábola do joio. Versículo 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Bem sabemos que aonde Jesus passava, ele fazia o que? Ensinava. Só que ele não somente ensinava, ele praticava. Eu estou ensinando a vocês, mas se eu quero a conclusão 100% deste efeito, eu tenho que praticar. Eu mesmo tenho que praticar e dar o meu exemplo. Jesus fazia isto, ele ensinava e dava exemplo. Essas duas coisas andam de acordo, essas duas coisas andam juntas. Eu posso aqui pregar a melhor mensagem, mas o que adianta se eu não estou praticando? É como se eu fosse chegar naquele grande dia: Senhor, mas eu preguei no teu nome, vidas foram convertidas, eu expulsei a Satanás do corpo de muitas pessoas e elas foram libertas. Sabe o que Jesus vai dizer para mim? Aparta-te de mim, que eu não te conheço, tu és maldito, no meu reino tu não entra, ficarás de fora. Então o assunto aqui, irmãos, é muito forte, é muito espiritual, é muito profundo. Eu estou aqui pregando, mas eu peço a Deus graça e misericórdia, para que eu possa, para que o Senhor me ajude a colocar a palavra do Senhor em prática. Eu não quero somente pregar, eu tenho que dar o exemplo. Vocês não só adianta louvar, adianta pregar, a deixar um versículo, tem que dar o exemplo. Irmão, o senhor está com marcação com alguém? Não, é a palavra que ensina. Os discípulos ali foram expulsar o cão, andava com Jesus, comia com Jesus, ouvia a palavra de Jesus, é o que nós estamos fazendo aqui, mas quando foi expulsar, o inimigo deu uma pisa neles. E aí? Por quê? Não orava e não vigiava. Quem vê muita casa do Senhor também não quer dizer nada, irmãos. Se não tem uma vida no altar, nosso pastor sempre ensina, tem que ter uma vida no altar. Então peça a graça a Deus: Senhor, me dê força, Senhor. Tem momento que não dá para orar: Senhor, me dê força. Aí Deus vai te dar força. Senhor, tem momentos que eu estou tão cabisbaixo, o Senhor vai te dar força, vai te renovar para você vencer. Porque é uma luta do Satanás, é tremenda contra a nossa vida. É um algo, irmãos, que mexe muito com o reino do Espírito, perturba a nossa alma muitas vezes. Mas hoje você vai sair daqui hoje vitorioso, com aquele pensamento: eu sou vencedor em Cristo Jesus. Quando ele vir perturbar, quando ele vir me atentar, ele vai correr, ele vai bater em retirada, e vai mesmo, porque no nome de Jesus tem poder. Creia nisso, no nome de Jesus tem poder. E a Bíblia diz que Jesus disse outra parábola. Por que Jesus fazia isso? Para melhor ensinar. Se eu estiver aqui ensinando e não contar uma história, pode ser que vai dificultar um pouco você entender. Tem pessoas que não captam muito. E aí, irmão, eu não entendi essa mensagem. Aí eu conto uma historinha, aí você vai dizer: ah, agora eu sei. Não é isso? Então Jesus, quando queria ensinar um certo assunto, ele ia lá e contava uma historinha, e as pessoas entendiam o que Jesus estava ensinando, estava passando aquele conteúdo através de uma ilustração, é a parábola. Ele estava dizendo ali aos discípulos, aquele povo que estava ali com ele: outra parábola lhe propôs, dizendo: olha, o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aí Jesus disse que ali agora existia um campo, e este campo, ele tem dono, era de um homem, e a Bíblia diz que este homem tinha um campo, ele cuidava e tinha seus trabalhadores que serviam para ele. E este homem tinha uma semente, ou várias sementes, e ele semeou no seu campo, a fim de fazer o que, irmãos? Produzir. Ele era o dono daquela terra, ele estava ali, colocou a semente naquele chão, a fim de produzir, e daquela planta, daquela árvore, colher o seu fruto, porque ele semeou aquela semente no campo. Então aqui eu já tenho informações iniciais. Versículo 25: mas, enquanto os homens dormiam, veio quem? O inimigo de quem? Dele. Semeou o quê? O joio no meio do... e fez o quê? E retirou-se. Então aqui no versículo 25 tem muito mais características,
Tem um conteúdo muito aqui vasto, profundo e enorme para a gente aprender como é que Satanás age no meio do trigo. Como o inimigo age no meio daquele que é justo, daquele que teme ao Senhor. Ele tem suas estratégias. Se tem uma coisa que o inimigo ele é observador. Sabia disso? A Bíblia diz que ele fica como um leão rondando ao nosso derredor. Então, se ele está ao derredor, ele está com a boca aberta. E ele tem muita paciência só para te destruir. Ele pode passar uma semana, um mês, 15 dias, só esperando você cair. Ele não tem problema com ficar ansioso, ele tem tanta paciência para destruir uma vida, para destruir uma alma, para denegrir uma alma. Ele tem prazer. Ele pode passar um ano, mas ele está lá, como um ladrão, como em derredor, ao derredor de um crente. Quando ele vacilar, ele vem com tudo para cima. E a Bíblia diz que esse homem, ele tinha homens que trabalhavam no seu campo, ele tinha plantado a semente do seu campo, e aqueles homens estavam trabalhando para ele, cuidando. Só que no versículo 25 diz que o inimigo só se aproximou porque os homens dormiram. Tem uma receita aqui para a gente: nós não podemos dormir. Pode ser que eles estavam cansados, trabalhou muito, vamos tirar um cochilo, dormir aqui um cochilo, 2 minutinhos, 5 minutos, depois a gente retorna às nossas atividades. Foi aí que o inimigo aproveitou a fraqueza, o momento oportuno para ele ir lançar o joio no meio para que se contaminasse. E depois ele fez o quê? Escapuliu. Vamos destrinchar esse versículo para a gente entender mais profundamente. Deus está ensinando que vocês não podem dormir. Todos vocês, quando chegar em casa hoje, não vão dormir? Vão. Amanhã eu tenho trabalho, tem que dormir, descansar o corpo. Eu vou dormir. Se Deus quiser, eu me acordo amanhã. Se não quiser, eu não me acordo, não sei. Porque a nossa mão, a nossa vida, melhor dizendo, está na mão de Deus. Você só está vivo porque Deus está permitindo que você vivesse. Você só está vivo aí porque Deus está permitindo. Você só veio para a igreja porque Deus permitiu. Deus é Deus da vida. E Deus te trouxe, te guardou. Você não viu, mas muito foi a cilada do Satanás contra a tua vida nesta noite. Se Deus abrisse um pouquinho só a tua visão espiritual, você ia ver como o inimigo é feroz, e ele fica irado para quando você está indo à casa do Senhor, ele fica irado, querendo que você não vá, mas os anjos de Deus estão ao teu redor. Você vai à casa do Senhor, você volta para o teu lar em paz, você vai para a casa do Senhor em paz, Deus fala contigo, Deus te renova, e o inimigo está observando. E esses homens, por algum motivo, cochilaram, dormiram. E Jesus está ensinando no reino do Espírito que não se pode dormir. Irmão, eu vou chegar em casa hoje, eu não vou dormir. Vai dormir, servo. Mas eu falo de um sono espiritual. É o pior sono de todos. E quando se dorme, você enxerga alguma coisa? Não. Você ouve? Você sente alguém tocando em você? Está morto. E no mundo espiritual você vê? Não. Você sente a presença de Deus? Não. Você não quer ler Bíblia, você não quer orar, você está morto, neutralizado. É o momento que o inimigo chega e lança o joio no trigo, no meio dos santos. Porque a igreja, irmãos, que todo mundo é joio, essa igreja é do capeta, não é de Deus, não. Pode ser que 1 ou 2 irmãos esteja fraquinho, aquele momento que passa cheio de luta e Deus renova, tudo bem, mas a igreja toda, se tiver todo mundo assim frio, tem coisa errada, irmãos. Se tiver todo mundo desse jeito, tem coisa errada aí. Está muito contaminado já o ambiente. E quando aqueles homens dormem, o inimigo se aproveita do sono para fazer a sua astúcia, lançar a confusão, lançar o joio no meio do trigo. Jesus está ensinando, não pode dormir no reino do Espírito.
Irmãos, e como é isso? Jesus disse: orai sem cessar. Irmão, tem que orar todo dia? Claro. Mas eu vou trabalhar. Ora no Espírito. Claro. Eu vou no ônibus, irmão, aquela perreio todo é um trânsito. Ora no Espírito, todo tempo, todo canto. Sempre esteja orando. Isso quer dizer que você está vigiando. E quando o inimigo vê você cochilando no seu sono, no seu trabalho, eu vou tentar ele, mas você está vivo no Espírito. Está entendendo, irmãos? Quando alguém estiver chorando, o inimigo, vou tentar, ele está chorando, ele está passando por uma luta, mas ele não sabe que você está orando a Deus em espírito. E quando ele tentar lançar o joio, aí você está repreendido no nome de Jesus, ele bate em retirada. Irmãos, eu falo isso aqui numa facilidade, né, irmão? Mas no reino do Espírito é tão sério, irmãos. Tem que ter cuidado, senão você perde o controle, se dá um desequilíbrio aí. Peça força a Deus, a graça, discernimento de espírito, porque o que mais o Senhor está me dando é o discernimento num sonho. Então quando eu oro, eu já estou pedindo discernimento de espírito, discernimento. Eu quero saber se é tu, Senhor, ou se é o capeta que está falando. Porque tem pessoas que chegam perto da gente, da paz do Senhor, abraça, diz tudo, mas não é crente. Parece que é, mas não é. Capeta, irmãos, puro. Tem que ter cuidado. No momento que eu e você dormir, ele chega para lançar o joio, a contenda, a confusão, o alvoroço. Ele vem fazer tudo isso, porque o inimigo não é educado. Ele não é educado. Se eu estiver aqui dormindo e você me vê dormindo, você vai me chamar? Não, porque você é educado. O irmão está dormindo, deixa ele se acordar. O inimigo não é assim não. Se eu estou aqui na minha casa e você sabe que eu estou dormindo, você não vai fazer barulho, porque você é educado. O inimigo não é assim, ele vai fazer barulho, ele vai te infernizar, ele vai te aperrear, ele não quer saber, ele entra com tudo. Mas se você estiver dormindo, cuidado, não durma. Não durma, para que essas coisas não aconteçam contigo e com a tua família, com a tua chamada. Cuidado, não durma. Quando ele dormiu, o inimigo chegou e lançou o joio. Aquela plantinha do capeta, irmãos, que nasce para atrapalhar a lavoura, atrapalhar a plantação, é isso que ele faz. Vocês já ouviram falar da erva daninha? É ela mesmo que atrapalha tudo. Tem pessoas assim, como a erva daninha, como um joio que atrapalha tudo. Aí ele lança o joio e vai embora. Você pensa que o inimigo vai ficar se preocupando, de ficar ali com você? Ele lança a seta e vai-se embora para outra pessoa. Ele não vai perder tempo mais em você. Estava ouvindo uma especialista dizendo que ela estuda aí os golpistas, que o golpista é assim, ele lança um golpe. Se você caiu, ele rouba. Se você não caiu, ele não vai querer mais você, ele vai para outra vítima. Mesma coisa o pastor ensina. Quando ele não pode com você que está orando, ele vai para uma pessoa vulnerável para tentar chegar até você. Está entendendo, irmãos? Como é bom uma família unida na presença de Deus. E quando um é e outro não é, fica difícil. Mas se tem um, Deus dará vitória. Porque tudo aqui não é fácil não, irmão. Tem coisa que a gente tem que passar sufoco mesmo, para aprender a ser mais crente mesmo, para agradecer a Deus da vitória, para dizer: Senhor, valeu a pena estar te servindo. Pode ser que a sua família esteja em 10 e só você de crente, mas Deus vai te dar a vitória. Você só vence tudo, porque Deus é contigo. Se você está orando, Deus vai te dar a vitória. Não é fácil não, é difícil, mas Deus está contigo. Não desfaleça o teu coração, creia no Senhor, porque a tua vitória chegará. A Bíblia diz: descansa, tenha paciência, faz a vontade de Deus, porque você depois disso vai alcançar a promessa. Alguém me disse isso, alguém passando na rua, eu peguei essa palavra, eu creio, Senhor, me dê paciência e me ajude a te agradar, para depois no tempo certo cumprir, eu adquirir as tuas promessas. E sim, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Aí ele lança o joio e vai-se embora, irmãos. Aí fica lá o buruçu todo. Tem pessoas assim, irmãos, que ela lança uma seta aqui, aí você começa com a outra discutindo.
Aí quando você olhar para os lados, cadê a pessoa que lançou a seta? Não está mais. Ela foi embora. E você ficou discutindo, batendo boca. Antes de ontem aconteceu algo no trabalho, alguém ligou lá do prédio, do apartamento, ligando para a portaria. Olha, aqui está tendo algum incêndio, porque eu escutei um barulho e eu vi um feixe de luz muito forte, chama o bombeiro. Aí o rapaz da portaria subiu no apartamento para ver o que era, não era nada. E depois o morador liga para mim, o que foi isso aí? Já foram ver o que foi? Já foram já. E a gente ficou discutindo sobre aquilo. No outro dia a gente ficou discutindo sobre aquilo, mas o morador estava lá, não sabia mais nada. Aí eu pensei comigo, uma coisa tão boba, e a gente aqui se preocupando com isso. Aí eu tomei isso como no reino do Espírito, como o inimigo diz quando Deus diz aqui na palavra que ele lança o joio e se retira. Então essas coisas quando vir, irmãos, você não dê nem ouvido. Ele lançou a seta, lançou, repreenda no nome de Jesus e vá fazer os seus afazeres. Não fique lamentando isso não. Se for para a mulher é complicado, porque a mulher quando tem uma arenga ela fica uma semana sem se falar em brincadeiras à parte, viu, irmãos? Mas se pega uma seta na mulher, é tremendo o negócio. Desculpa, as mulheres, é uma brincadeira. Porque a mulher assim, ela fica remoendo, é da natureza dela, mas você pode consertar isso. Eu não quero pregar sobre os casais, mas é uma mensagem que eu tenho que dar uma reflexão, uma parábola, irmão, para você entender. Não é assim. Você que é casado, você sabe. Porque naquele dia, não sei o quê. O inimigo lançou a seta já faz tempo, irmãos. Ele já está em outra família e você está lá discutindo. Minha serva, abre os olhos. Isso é seta do inimigo. É seta. Repreende isso aí. Um negócio tão bom e você está lá discutindo. O inimigo já está em outra família, perturbando outra família. E você está lá remoendo o mesmo assunto. Está entendendo, irmãos? Nada contra as mulheres. É só uma ilustração para vocês entenderem como funciona. Depois o pastor faz uma escolta para mim, para eu ir para casa em paz, senão eu vou apanhar. Aí ele lança o joio, a confusão e vai-se embora, irmãos, e fica lá o buruçu. Tá, deixa acontecer alguma coisa no trabalho, eu não vou dar nem ouvido a essas coisas. Eu subi as escadas, dei uma dor de cabeça em mim, repreendendo. A pessoa fica preocupada, pensa que é alguma coisa, mas não é nada, irmãos, não era nada. O inimigo perturba de várias formas. Tentar acabar o servo de Deus, mas isso é bom que a gente aprende, tem experiência. Quando acontecer de novo, aí você vai fazer a mesma coisa, der a resposta para o problema, fica aí seta, passa para outro lugar, sabe? Porque aqui não, vai para outro lugar, bem longe de mim, da minha família, aqui não entra não, aí você fica em paz com a sua família, fica em casa, irmãos, é assim que funciona. Aí ele lança o joio e vai embora, se retira. Ele lança o joio no meio do trigo. E o interessante é que o joio está dentro da igreja. E você pensa que o joio ele vem desarrumado, é? Quando os irmãos vêm em culto de libertações, tu usa camisa vermelha, vem de vermelho também, viu, irmãos? Para ficar todo mundo uniformizado, bonito, né? O joio pode imitar também, viu? Bota o terno, né? Bota um anel. Eu não sou casado não, viu? Aqui é o anel do ministério, viu? E toda vez as pessoas, tu é casado. Eu me enchi tanto com isso que eu disse que eu estava levando para o trabalho. Eu tirei isso porque eu estava pensando que eu era casado. Eu tirei, só uso na igreja. Aí quando eu tiro uma foto, tu é casado, né? Tu é casado, né? Não sou não. Isso aqui é o anel do diaconato. Como foi que a irmã disse? Aí atrapalha a Rebeca chegar, né, irmã? Eu não sou casado. Já estou avisando aí, porque pode ser que tenha alguma serva aí, né? Dando vacilo. Olha o diácono ali, né? Aí Deus pode fazer a união aí. Aí eu vou usar isso aqui tranquilamente, irmãos. Amém? Tem que vigiar, tem que ser esperto. Crente é esperto, irmãos. Crente é sabido. Eu tirei porque estava atrapalhando, né? O inimigo fica com tanta raiva quando o crente é inteligente, irmão. Ele fica desgraçado. Eu vou tentar de outro jeito. Eu pego ele. Pega não.
Porque o que está comigo, o que está com a gente é mais do que está com eles. A gente tem um exército poderoso ao nosso favor, irmãos. Deus tem anjos que protegem a sua igreja. Deus é Deus fiel que protege o servo dele em todos os tempos. Tu passa, mas eu passo contigo, meu servo. Fortifica o teu coração e vai para a tua caminhada. É assim que funciona. Glória a Deus por isso. Aí, o versículo 26. E quando a Eva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio já estava lá. Mas ninguém estava percebendo o joio. Por quê? Porque a igreja de hoje, muitos não são homens de Deus e nem mulher de Deus. Por isso que o joio está lá o tempo todo. E ninguém percebe que é joio. Por quê? Porque ele dá a paz do Senhor, fala bonito, se veste bem, bota um perfume, é bem elegante, sabe conquistar, sabe comprar, sabe vender. Os filhos da treva muitas vezes é mais prudente do que os da luz, irmão, na sua natureza. É a Bíblia que diz isso. Então, se você conhece a Bíblia e não coloca em prática, o problema é meu e seu. Agora tem muitos que usam isso aqui, para o mal, distorce tudo. Sabia disso? Tem que ter muito cuidado. Ele vem bem arrumado, tudo elegante. Pastor, estou contigo aí, vem para somar. Mentiroso! Vem destruir. No início tudo é flores. Estou contigo aqui, pastor, se precisar pode me chamar. Mentira. Você é enviado do capeta. Você é enviado do capeta. Quantas pessoas já entraram aqui, irmãos, que disseram que estava com o pastor, até usava nome de pastor, até já veio conversar comigo, disse a verdade. Chegou um aqui um dia, falando umas coisas, ele me pegou sozinho, ele queria pegar eu sozinho aqui, mas eu não fico calado. Ele disse: irmão, se a tua vinda foi de Deus aqui, tu vai ficar, se não for, tu vai sair. Ele ficou. Deu um mês, irmãos, o homem saiu. Era mentiroso. Peça a Deus discernimento. Pegue as pessoas na mentira aí, Deus está aqui para revelar. Não é que eu seja o super diácono, não, mas a gente pega pela conversa, irmãos. É muita mentira. Aí ele veio querendo se engrandecer. Eu disse: se for, tu fica, se não for, tu desaparece. O homem chegou aí, fez que não me viu, nem me deu a paz. Eu fui lá, paz do Senhor, irmão, e dei a paz a ele. Aí a carne é assim, eu não era nem para dar a paz a ele, porque ele fez que não me viu. Aí a mamãe disse: não, mas tu fez a tua parte, deixa ele com Deus. O homem sumiu até hoje, irmãos. Não só ele, mas muitos homens e mulheres que passaram aqui, dizendo que estava com a gente, mas não estava, porque a quem está não sai, fica. Ele só vem disfarçado, o inimigo vem disfarçado, irmãos. Ele usa o perfume igual o teu, irmão, a tua camisa igual a tua ele usa. Paga lanche para tu, paga tudo para tu, mas a fim de dar uma rasteira, para te destruir, te vender. Tem pessoas que vêm aqui só para observar o culto, sabia? Eu já sei disso há muito tempo, viu? Está vendo minha cara de bobo? Enquanto pensarem que eu sou bobo, eu acho é bom, porque eu sei de tudo. O que eu sei. O que Deus quer me revelar, revela. Está entendendo, irmãos? A igrejinha não. Tinha respeito pela casa do Senhor. O inimigo não respeita não, irmãos. Ele vem denegrir a imagem, colocar a gente para baixo mesmo. Mas aqui, ele vai pegar em fogo. O fogo do Senhor Jesus queima ele e repreende ele para bem longe daqui. Porque quer perturbar, mas Deus não deixa. Está entendendo? Aí aqui ele diz que a Eva estava lá, a Eva cresceu, produziu fruto e apareceu também o joio estava lá já. Tem pessoas que vêm à casa do Senhor e você olha para ela e você diz: é uma pessoa normal, mas está cheia de demônio. Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. Aquela mulher que andava encurvada assim, se lembra, irmãos? Quem olhasse para aquela mulher encurvada, ela tem uma doença normal, é natural. Mas a mulher estava cheia de demônio, irmãos. Aí Jesus olhou ela: vem cá, mulher,
endireita aí, fica direita. Ela ficou direita, expulsou o espírito de enfermidade. Mas o inimigo estava lá, e ela ia toda vez para o culto e voltava do mesmo jeito. Mas também não fechou a porta. O pastor sempre ensina, fecha a porta. Porque, vem cá, irmão Mário, por favor. Irmão Mário vai ficar aqui na frente. Aí eu vou dizer, irmão Mário, fica aí mesmo, calma, olha para mim. Irmão Mário, não entre aqui na minha casa. Aí você não vai entrar. Ele é educado. Agora, se for inimigo, aí eu vou dizer, irmão Mário, não entra aqui, aí você entra. Irmão Mário, não entra aqui. Suba. Ele entrou. Pode sentar, obrigado. Porque o inimigo, ele não vai bater na porta, fulano, deixa eu entrar. Não, ele não vai dizer isso não. Ele vai entrar com tudo e vai ficar na tua casa morando, vai dizer, aqui é a minha casa, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque você deu a brecha. Aí depois você vai correr, pastor, faça oração por mim, porque lá em casa está uma bagunça, porque ele fechou a porta. Aí a casa sem porta, ele entra, filho. Quando aí você entra na casa de uma pessoa, você não entra não, você pede com licença primeiro, e se ela autorizar, eu só entro na casa da minha patroa, quando ela diz, entre, aí eu entro. Eu só sento quando ela diga, senta, eu sento. Enquanto ela não disser, eu fico em pé o tempo todo. Porque essa foi a minha educação. Depois que eu entrei na sala do diretor um dia, eu entrei, sentei, ele disse, se levante daí, eu não mandei você sentar, seu mal educado. Decidi, eu fiquei cismado com isso, só entro, sento quando me deixam sentar. Os inimigos não é assim não, viu? Ô David, vem cá, David, eu quero conversar contigo, vem cá, homem. Não, ele vai entrar com tudo. Mas se em minha casa ele vir e eu fechar a porta, ele não vai ter o direito de entrar na minha casa, na minha vida, não vai poder me destruir. Aí ele vai ficar batendo na porta e essa porta vai quebrar. Porque eu e você, no natural, irmãos, não tem força para vencer o inimigo não. Ninguém aqui tem força, poder para vencer o inimigo. Mas no âmbito espiritual, o Senhor delegou força para a sua igreja. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. Aí sim, a ação do Espírito Santo vai agir. Aí quando eu fecho a porta, aí eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia, vou à casa do Senhor, estou me esforçando. Aí a ação do Espírito Santo de Deus está ali protegendo, ninguém entra, o capeta não tem poder de entrar, está entendendo, irmãos? Quem é marcado, quem está com vínculo com Deus, o capeta não entra. Quando Moisés estava naquele tempo, sabe o que foi que Deus disse? Olha, Moisés, mata um cordeiro, a família que tiver a marca do sangue do cordeiro na porta, o espírito da morte passar e ver o sangue, não vai ter morte naquela casa. Mas se tiver ali, se não tiver sangue, ele entra e mata. É o espírito maligno, ele entra para matar mesmo, para destruir. Aí o que acontece? Quando um fecha a porta e o outro não fecha, aí corre para o pastor. Por que as pessoas caem? Porque as portas estão abertas. Irmão, me explica um pouquinho melhor, que portas são essas? É muitas, irmãos, é buraco, é porta, é catatumba, é tudo. Fofoca. É um buraco. Começa assim, é o tamanho de um furinho de um prego, depois aumenta. Indireta, raiva, tudo isso é porta. Irmão, o senhor é perfeito? Eu sou perfeito não, irmãos. Eu também tenho momentos que eu me explodo também. Mas graças a Deus está me controlando. Se tinha uma coisa que eu ficava, é quando alguém dizia, é porque tu é crente, tu faz isso, né? Se não fosse, irmãos, isso me tirava do sério. Eu ia num só e voltava. Porque a ideia é essa, o crente não pode errar mais não. Errou tantinho assim, tu não é crente? O inimigo é tão acusador da nossa vida, irmãos. Você tem que manter o controle, pedir perdão a Deus. Senhor, não me deixe fazer isso de novo, me ajude, Deus vai te ajudar. Ô pastor, ore por mim. Aí pelo homem de Deus, que Deus delega uma autoridade, porque ora e jejua, o capeta, ele sai daquele corpo. Mas se a pessoa continuar do mesmo jeito, ela vai ficar pior. Não adianta você pedir oração ao teu pastor e você continuar do mesmo jeito, você está perdendo o seu tempo. Se decida de uma vez por todas, eu quero fechar essa porta para o capeta e quero abrir essa para Jesus.
Aí quando você faz isso, você está protegido. Ele vai tentar de um jeito, vai tentar de outro, mas não vai conseguir, porque quem habita aqui é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: olha, eu estou batendo a porta, se vocês ouvirem minha voz e deixar eu entrar, eu vou fazer morar na tua casa. Porque no nosso corpo não pode habitar dois espíritos, não. Ou é o do capeta ou é o de Deus, irmãos. Ou um ou outro, escolha. Aí isso cansa o homem de Deus, enfada o homem de Deus. Vem pessoas de outra igreja: ore por mim, pastor, porque a porta lá está arrombada já, irmãos. Já não tem nem mais parede, jamais. O inimigo está, olha, de legião, brincando com o povo, porque eles permitem essas coisas. E quando a Eva cresceu, produziu fruto, apareceu também um joio. 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Aí os trabalhadores queriam corrigir, queriam agora entrar para a carne, mas queriam agora lutar. Não é assim, irmãos? Eles agora queriam contornar o erro que eles fez. Não, porque vocês dormiram. Se vocês não dormissem, isso não acontecia. É como Jesus está falando: se vocês não dormissem tanto, isso não aconteceria. Até na hora de Jesus partir, irmãos, os discípulos não conseguiram nem orar com Jesus. Imagina um tempo de hoje. Ele estava com Jesus lado a lado e não oraram, quanto mais a gente hoje, irmãos, que não viu Jesus. Temos que agradecer a Deus por Jesus estar vivo e dar graça a gente, força, dar saúde para a gente fazer a vontade de Deus. A gente faz porque a gente não quer, porque a gente é preguiçoso mesmo, muitas vezes, irmãos. A gente relaxa mesmo, a gente tem que ter vergonha na nossa cara, na minha cara, eu tenho que ter vergonha, na cara de cada um. É assim que funciona. Eu não sou ignorante, é a verdade que está falando comigo também. Ele disse: olha, tu quer que a gente vá lá e arranque o joio? Vai se separar agora. Aí você vê igreja que não tem compromisso com Deus, aquela discussão: tu vai para fora, tu não é daqui, tu não é daqui, Deus disse que tu não é daqui, e fica separando, aquela contenda, sabe? Não é de Deus isso. Aí o homem de Deus que é o pastor, que tem entendimento: oi, arranque não, deixe lá, deixe o joio e o trigo crescer tudo junto, porque vai chegar um dia que ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, aí sim vai haver a separação. Tem pessoas que entram na casa do Senhor, irmãos, nem precisa do discernimento, porque o inimigo já faz sua rebuganga. E a gente já sabe que é o capeta. Quando o capeta via Jesus, ele derrubava um jovem no chão, um homem no chão, ficava batendo no chão. Você percebia. Mas tem pessoas que é tão silenciosas, irmãos, que está com o capeta no couro e ninguém percebe. Ela senta do teu lado, conversa contigo. Aí quem não tem visão diz: é um homem de Deus, aquele é uma mulher de Deus. Mas é mentira, é mentiroso, é enviado do inimigo. Aí o homem de Deus que tem visão diz: aí não, aí repreende o mal, e esse mal vai-se embora. Agora quem não tem visão vai se juntar ao joio. Aí fica dois, irmãos. É mais luta para a igreja, mais luta para o pastor. Por isso que nós devemos todos ajudar o nosso pastor em oração. Todos nós devemos um ajudar o outro. Vamos parar de falar dos outros, parar de fofocar, parar de falar da roupa de fulano. Aí você não fala da roupa? Fala. Mas quando é demais, irmãos, tem mulher que não tem consciência, homem que não tem consciência. Mas haja como cristão, como um verdadeiro cristão. Eu sou perfeito? Não sou perfeito, mas eu tenho que lutar, buscar a perfeição, a santidade no Senhor, porque Ele disse: é de santo, porque eu sou santo. Se santifique, se limpe mais, conserte os teus erros diários, todos os dias. Pare de ficar soltando indireto, essas coisas. Isso não é para a gente, irmãos. A gente tem que ter paz. Eu tenho 31 anos, eu quero paz. Eu não quero briga, eu quero paz. Quando você é jovem, você quer curtir, quer divertir. Mas quando você vai chegando a uma certa idade, você quer paz, irmãos. Não quer briga, perreio com ninguém, irmãos. É você aí, eu aqui, irmãos. Quer ajuda, a gente ajuda. Mas eu quero paz. Picuinha, essas coisas, não é para a gente. Cara feia, se desfazendo do outro, isso não é para a gente, irmãos. Tomem consciência, isso são portas. Começa o tamanho de um furinho, irmãos, de um prego, depois está grande, tamanho de um balde. E o inimigo está lá brincando o tempo todo. Besta, besta, te peguei, a tua família é minha. Aí você fica aí, pede oração, volta, pede oração, volta, e a mesma pessoa fica no mesmo jeito. Aí ele, que tinha um entendimento, disse: não, deixa crescer junto. 28.
Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? 29. Não, replicou ele, para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai o primeiro joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Quem é trigo está guardado no celeiro de Deus. Eu vou dizer aqui para finalizar: o trigo, quando ele cresce, ele faz assim, irmão, ele se curva. Isso quer dizer o quê? A humildade do cristão, irmãos. Agora, o joio permanece assim, ó. Aí você vai ver a diferença de um humilde para um arrogante. Aí você vai ver quem é servo de verdade para aquele que é um mentiroso. Você vai perceber, porque o trigo se curva com facilidade, mas o joio fica lá, duro, só atrapalhando tudo. Aí ele disse: deixa crescer junto, porque se vocês for fazer isso agora, vai arrancar o joio. E Deus não tem um tratamento de um justo com joio, não, é diferente o tratamento. Cada um vai ser julgado conforme as suas ações. Deixa crescer junto, porque quando eles estiverem grande, pega primeiro o joio e queima. Mas o trigo tu guarda, o trigo tu protege, está guardado, é para o reino de Deus. Que nesta noite tenha um pensamento: eu sou trigo, eu estou guardado em Cristo Jesus. Ainda que o joio esteja perto de mim, ou ele é queimado, ou ele se converte. E que tudo isso seja feito para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a igreja amada.